E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Revelações proféticas de Deus a Daniel sobre as nações nos inspiram em nossos dias também. Vamos procurar entender alguns pontos sobre isto. No capítulo 10 de Daniel, ele vai relatando que no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Ele teve grande conflito. Naqueles dias ele pranteou por 3 semanas, fez o famoso jejum de Daniel. E aí ele começou a ter visões de Deus a respeito das nações, numa linguagem figurada, Deus mostrando animais. E ele ficou impressionado e caiu, mas o Senhor o levantou e disse para ele se fortalecer e começou a revelar que o príncipe do reino da Pérsia, quer dizer, o demônio territorial que era designado por Satanás para supervisionar os demônios que atuavam em toda a Pérsia, ele estava agindo. Então o grande arcanjo veio consolar Daniel e fortalecê-lo. Bom, o Daniel tremeu com aquelas revelações. Aí o Senhor disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, eu fiquei fortalecido e ele me disse: sabe porque eu vim? Eu vou continuar a revelar. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Eu sou o arcanjo Miguel contra o Lucifer. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, quer dizer, depois daquele demônio usando a Pérsia, virá um demônio graduado usando a Grécia, a Macedônia. Mas eu te declararei o que está na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Bom, e no capítulo 11, então, no primeiro ano de Dario, o medo, eu me levantei para o fortalecer. E agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão da Pérsia. E passa a relatar um monte de coisas que se cumpriram. Tudo que foi revelado sobre as nações se cumpriu. Daniel teve interpretação do sonho de Nabucodonosor. Depois ele mesmo teve a visão daqueles animais que se levantariam e todo o desenvolver da história, o Império Macedônio que venceu o Persa, depois em pouco tempo se desmembrou em 4 generais, aí Judá ficou ali como uma bola de ping-pong entre os Seleucidas ao norte, os Ptolomeus no sul, e toda a história foi desenvolvendo no período interbíblico. Deus já tinha parado de dar revelações ali e a história foi se cumprindo e cumprindo o que Deus tinha revelado ao profeta Daniel. Depois veio Jesus e a história continuou. O Daniel recebeu aquelas revelações, depois uma palavra no final, dizendo: olha, fica tranquilo, você vai dormir, descansar, tudo não vai acontecer no seu tempo, mas no tempo do fim, tudo vai acontecer como foi revelado a você. Então pode selar as palavras dessa profecia, porque no devido tempo tudo vai ficar claro e vai se cumprir. O livro de Daniel é um livro muito importante para o balizamento profético, o cumprimento das coisas em nossos dias, junto com o Apocalipse. Esse é o
o ponto importante aí, a dupla de livros que mapeiam o que vai acontecer nessa época em que nós estamos vivendo, a grande tribulação e o milênio, que já está tudo muito próximo. Eu quero lembrar a você uma palavra que Deus disse ao profeta Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revelou ao Daniel. Deus quer revelar a você, a mim. Deus precisa que alguém esteja na intercessão, na oração, para receber essas revelações que são muito necessárias. Jesus recebeu revelações do Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Todos nós precisamos de revelações complementares à Bíblia. A Bíblia traz o que é principal, mapeando o que está acontecendo e vai acontecer, mas nós precisamos de mais detalhes. Estados Unidos, a Ucrânia, a Rússia, a Israel, a Turquia, como vai ser, o Japão, enfim, a China, esses países do mundo. Na época, Deus revelou muito ao Daniel. Deus continua querendo revelar aos seus servos, os profetas. Tudo o que vai acontecer detalhadamente, Deus quer revelar. O Brasil, o STF, como é que vai ser o confronto do Brasil com os Estados Unidos? Deus quer revelar tudo isso. Ele precisa de pessoas que queiram este ministério, que se coloquem diante dele horas e horas e horas. O Daniel fez um jejum 3 semanas se consagrando totalmente ao Senhor. Ele era solteiro, podia fazer isto. Deus precisa de pessoas que se dediquem em tempo integral à oração, que se dediquem com muita intensidade à oração. Você quer se candidatar a ser uma pessoa assim, os profetas, depois você vai passar para os líderes, avante, vai compartilhar o que Deus vai revelar. Mas isso a gente não recebe numa revelação de 5 minutos. Precisa de tempo. Alguém tenha isso como um ministério, orar, interceder pelas nações, pelas autoridades, e também vai receber revelações sobre isso. Que Deus levante profetas no nosso meio, pessoas com dedicação ao ministério da intercessão, a quem ele também vai revelar os detalhes daquilo que vai acontecer. O mapeamento geral já está na Bíblia, mas há revelações complementares que Deus quer dar aos seus profetas de nossos dias. Você quer ser uma pessoa consagrada assim, dedicando tempo à intimidade com Deus? O Senhor precisa de profetas em nossos dias também.